Então eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Talvez a gente não leia tudo de uma vez só. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração pela vida do irmão Jaime, da Vivi, da Esther, do Cauã e do Daniel, pela vida da dona Valdete, que eles avisaram que não viriam hoje. Pois irão fazer um teste amanhã, para saber se estão com Covid ou não. Eu acredito que não, né? Em nome de Jesus. Eles avisaram que não viria, mas porque vão fazer o teste, preferiram não vir para a igreja. Então, um abraço a eles que estão nos acompanhando. Vamos orar. Pai querido e santo, oramos a Ti nesse momento, clamamos para que o Senhor venha alcançar essa família, também a dona Valdete, que está hospitalizada, que o Teu Espírito Santo alcance cada um deles nesse momento, em nome de Jesus. Alcança a Tua serva lá no hospital, que ela possa se recuperar para a glória e honra do Teu nome. Que o Senhor venha alcançar cada irmão que está aqui nesse momento, aqueles que estão em suas casas acompanhando também. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Bom, João, capítulo 1, versículo... João, capítulo 9, né? Eu falei errado aqui. Capítulo 43, diz assim: todos acharam? João 9. Eu falei errado. É João 9, versículo 1, né? Do 1. Vamos lá, até o 41, fiz o contrário. Vamos lá. E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E dizia ele: sou eu. Diziam-lhe, pois: como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus até os fariseus, o que antes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse: pois me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhe, dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora?
Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Só até aqui, depois a gente lê o restante. Bom, meus irmãos, quando nós falamos sobre sinais, parece natural logo vir à mente a ideia da volta de Jesus. A sensação que temos é que os sinais dizem respeito apenas à volta de Cristo. Mas não. Desde quando o homem foi criado, Deus já deixou sinais para ele. Os sinais não diz respeito apenas à volta de Cristo. Os sinais foi dado para que nós viéssemos a crer. Não é isso que a Bíblia diz? Os sinais seguirão aos que crêem. Então, o grande objetivo dos sinais é permitir que você e eu, por intermédio da nossa leitura, saibamos o caminho. Esse é o grande objetivo dos sinais. Dentre vários sinais, estão os sinais para que a gente siga, tendo como objetivo a preparação para que quando Jesus vier, que por sinal o dia e a hora nós não sabemos, quando isso acontecer, nós estejamos preparados. Mas o objetivo dos sinais não é apontar o dia e a hora exata de Jesus, e sim nos fazer conhecer o caminho. Ele, Deus Pai. Adão, logo no início, já recebeu um sinal de Deus: comerás de tudo que há no jardim, mas dessa árvore aqui, meu filho querido, dela não comerás, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Então vejam, desde o início, o homem já recebe sinais do céu, para que ele possa se aproximar e que sua fé possa ser elevada. Agora vejam bem, existem duas necessidades fundamentais para a existência humana, sem a qual seria impossível a sua sobrevivência, né? Como nós falamos aqui. E o Senhor, sabendo de tudo isso, nos deu os sinais. A primeira experiência humana com a inteligência, ou com o uso da inteligência, será ouvir a voz de Deus. O homem estará na terra e Deus falará com ele e dará a ele sabedoria e condições de ler o universo à sua volta. Olha que coisa maravilhosa. Deus mostrará o universo para que o homem se relacione com ele. Ou seja, um mundo vasto, cheio de coisas, para que o homem possa entender, sabe? Os códigos que há nele, a revelação que esse mundo
criado por Deus, seja uma forma de influência para que o homem perceba nele o próprio Deus. Veja bem, na semana passada eu acho que eu comentei um pouco disso. Quando criança, a professora ou o professor, né, geralmente a professora, dá aquela missão para a gente fazer os desenhos, fazer aqueles pontinhos, né? Aqueles vários pontinhos. E a gente começa a ligar um ponto ao outro até formar o desenho. É assim? Ou seja, nós interligamos. A ideia da inteligência, interligar. É compreender a forma que até então nós não conseguíamos compreender, porque eram pontinhos, mas ao ligarmos com a caneta um ponto a outro, nós compreendemos a forma. A inteligência serve para quê? Para a gente ler. E ler é o quê? Se não somar a combinação de uma letra com outra, de uma palavra com outra, não é assim? Essa é a ideia da leitura. Essa é a ideia da leitura. O mundo, o universo foi colocado por Deus, foi criado por Deus, e Deus, quando cria o homem, dá ao homem condições de olhar para esse universo, meditar, porque a ideia de meditar é ler, é pensar, é prestar atenção, é ligar uma coisa a outra, e aí você conhecer a forma maior em cada leitura sua. Então, o universo foi colocado para que nós pudéssemos ler. E nessa leitura, nós veremos o Criador o tempo todo. Seja lá qual for o objeto, seja um problema, seja um elemento da natureza, seja o céu, tudo que você olhar, absolutamente tudo que você olhar, à medida da meditação em Deus, com o interesse de ler, de inteligir, de orar e pedir a Deus direção, você conseguirá compreender melhor a revelação do próprio Deus. Por quê? Porque Ele deixou sinais. Entende? Não é sinais apenas para entender o dia e a hora. Todo mundo luta para saber disso. E todo mundo sofre porque quer saber o dia e a hora de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tá, mas o grande objetivo dos sinais não é esse, meu irmão. O grande objetivo dos sinais é fazer o cristão crer. É aproximar aquele que lê daquele que escreveu. Você entende? É por isso que a Bíblia diz: medita de dia e de noite. Agora vejam bem, vamos pensar numa semente. Existe um código real naquela semente. Toda semente. Ela é uma árvore em potencial, não é? Toda semente é uma árvore, é uma planta, é alguma coisa em potencial, é uma árvore.
dentro dela já existe um código. É como uma flor, sabe? Toda fechadinha. Aí de repente ela vai abrindo. Aquele desenho dela já estava ali dentro, sabe? O formato já estava ali dentro, porém foi desabrochando. Uma semente também é uma árvore em potencial. E com o passar do tempo, ela é lançada na terra, bem regada, à luz do sol, enfim, ela se transforma em uma bela árvore. Sempre será assim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então vejam bem, a definição que nós damos para quem tenta compreender isso é ciência, certo? O grande objetivo da ciência é o quê? É inteligir algo, um processo que você não consegue explicar, porém, você passa a ter o quê? Consciência de algo que você não tinha. Quando criança, você brigava na rua, aí chegava em casa com o nariz sangrando, ou batia o nariz em algum lugar e chegava sangrando, logo os pais perguntavam por que está sangrando e você explicava a causa, não era assim? Então essa causa era fácil de explicar. Mas existia épocas também em que, do nada, de repente você chegava com o nariz sangrando, não sei se só comigo que isso aconteceu, eu acredito que não, os irmãos aqui também, certamente isso aconteceu. Do nada, por causa do sol, de repente o nariz começa a sangrar, aí você vai para casa, o pai ou a mãe pergunta, por que o nariz está sangrando? O que aconteceu? A pergunta é, o que aconteceu? Porque para sair sangue do corpo, alguma coisa tem que ter acontecido. E a gente disse, não sei. A causa era desconhecida até o momento, mas a verdade é que estava sangrando. Hoje nós já sabemos que dependendo do sol, existe uma dilatação, acaba rompendo a veinha do nariz. Hoje nós sabemos, mas até então era um enigma. Alguém foi pesquisando e foi compreendendo. Alguém foi analisando e foi compreendendo. E hoje nós temos consciência de que quando o nariz começa a sangrar, mesmo que não tenha tido algum impacto, algo aconteceu, existe uma explicação para isso. Não sabemos a causa, não sabíamos a causa, agora sabemos. Mas é possível ler e compreender, você entende? Por que isso está acontecendo? Bom, no que diz respeito aos sinais, se Deus colocou os sinais, é porque é possível ler. As pessoas às vezes falam assim, mas pastor, nós podemos querer saber de todas as coisas? Olha, a Bíblia não diz que há coisas ocultas, que as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus e as reveladas são para os seus filhos? Sim. Ora, as coisas ocultas, nem que você faça todo esforço, você vai conseguir compreender, porque se Deus ocultou, não tem como você revelar alguma coisa, não tem como você ter acesso ao que Deus ocultou. Mas aquilo que Ele deixou como sinal é para que nós possamos interpretar. Certo? O que Ele não permite que se interprete, não tem esforço que você faça que lhe dê condições de interpretar. Então vejam bem. Existem sinais que nós não conseguimos conhecer a causa eficiente. Nós chegamos até um ponto, por exemplo, a própria semente, a árvore, nós sabemos que uma árvore é resultado de uma semente, e que a semente gera árvore e assim por diante. A ciência, o estudo dessas coisas, nos faz chegar aonde? A descrição do processo, né? Mas a causa eficiente, a causa primeira, nós nunca sabemos, por intermédio da leitura, ou da leitura científica apenas. Pelos processos explicados pelos homens. Por quê? Porque se você estiver em um lugar que não tenha árvore, que tenha terra, mas não tenha árvore, por exemplo, se você não tiver árvore nem a semente na mão, você consegue fazer uma árvore existir?
Não. Certo? Não consegue. Porque a causa, ela é desconhecida. Você entende? Mas essa causa desconhecida, ela pode ser lida pelos sinais que o próprio Deus dá. As evidências estão aí. É interessante que quando a gente fala na palavra ciência hoje, todo mundo diz assim, não, mas hoje a ciência já explica, hoje a ciência já explica, quando na verdade existem coisas que não, e muitas coisas. O homem tenta agir como se estivesse tudo resolvido, mas não está. Nós simplesmente paramos de fazer perguntas por acharmos que elas são bobas, mas que antigamente eram feitas com frequência e o homem meditava nela. Por exemplo, o barro. Mas nós já sabemos que um jarro é feito de barro e conhecemos o processo, tá bom. Mas a pergunta é, quem criou o barro? Não é isso? E à medida que nós vamos perguntando, nós chegamos à conclusão de que não existe ciência humana que explique a sua origem. Mas os sinais foi dado para que nós possamos compreender a criação. Para que a fé aumente. Porque a verdade é, eu não sei explicar como é que uma árvore veio a existir. Eu sei o processo, árvore, semente, eu sei. Mas como veio a existir, eu não sei. Eu sei o processo de nascimento do homem. Nasce, homem, mulher, criança. Homem, mulher, criança. Mas como o homem veio a existir, a gente não sabe. Mas a verdade é, o homem está aí. Com capacidade de ler, de compreender, de interpretar. Então vejam bem. Na medida que o homem vai tendo experiências com essa decodificação ou desses sinais aparentes, ele poderá ir contribuindo e favorecendo com a qualidade das coisas, certo? Pastor Lafayette sempre fala aqui da natureza, né, da semente. Conforme você vai conhecendo os processos da natureza, você contribui para a qualidade daquilo, não é verdade? Você quer fazer que uma árvore seja frutífera, você procura uma boa terra, você cuida da terra, a ponto da terra contribuir com a semente. E a semente, você pode escolher também. E a coisa dá certo porque Deus permitiu que você fizesse essa leitura. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as carnes, os animais. Existem alguns processos que são feitos no animal para que a carne dele tenha a melhor qualidade para aquele que vai consumir. Eu acho que todo mundo sabe disso. Na hora do abate, tem animais que ouvem música clássica, enfim, existe uma série de procedimentos que o homem faz que contribui com a qualidade da coisa. E ele só pode fazer isso por quê? Porque Deus permitiu que ele fizesse a leitura. Não é porque ele se transformou em Deus. Não, porque ele não consegue fazer com a árvore existir sem a semente ou sem uma árvore na mão. Não basta apenas a terra. Ele precisa de algo que exista antes. Então, à medida que o homem vai conseguindo ler o que Deus permite que ele leia, o que Deus colocou para que ele leia, ele pode contribuir com a qualidade das coisas, você entende? À medida que você vai se aproximando de Deus, à medida que você vai meditando, à medida que você vai olhando para o mundo e vai tendo consciência das coisas, você pode utilizar isso para edificar a vida das pessoas. Não é porque você se torna um Deus, não, mas é porque você está se comunicando com esse Deus, prestando atenção nos sinais
e está trabalhando de acordo com aquilo que a sua consciência recebeu de informação. Então vejam bem, a criação do primeiro avião não foi o melhor avião, correto? Santos Dumont, os brasileiros falam que foi Santos Dumont, o pessoal fala que foi os irmãos White, mas Santos Dumont, vamos falar que foi Santos Dumont que criou o avião. Não foi o melhor avião, não foi o avião mais veloz, não foi o avião mais confortável, correto? Não foi. O homem criou, porque ele teve que ter contato com alguma coisa, ele teve que olhar para alguma coisa e chegar à conclusão de que era possível criar instrumentos e das condições dele voar. Não ele voar, né? Mas voar sobre alguma coisa. E depois disso ele foi melhorando. Entende? Ele foi melhorando, melhorando e melhorando, é óbvio. Ele pode contribuir com essa melhora. Ele pode contribuir porque Deus permite que ele contribua. Mas o fato dele contribuir com essa melhora não significa que ele provou que Deus não existe. Pelo contrário, ele só consegue fazer porque alguém permitiu que ele lesse. Ele prestou atenção nos sinais. Primeiro ele viu alguma coisa voar, correto? Porque se ele nunca tivesse visto nada voar, ele jamais pensaria em voar. Deus faz o melhor para o homem. O homem faz primeiro algo que seja eficiente, depois o homem vai melhorando, não é isso? Com Deus é diferente. Quando Ele criou todas as coisas, Ele fez o melhor. O homem conseguia ler muito melhor. Mas quando entra o pecado, essa capacidade de ler, de interpretar, de compreender as coisas, ela sofreu um rompimento, a queda. A queda trouxe um dano para a capacidade humana de inteligir a coisa, ou as coisas. Sendo assim, fica bem claro que Deus e a natureza e as coisas não foram afetados. O que foi afetado foi a inteligência humana. Do jeito que Deus criou o mundo, o sol, a lua, o movimento da terra, as coisas continuam acontecendo. O movimento da terra, o movimento do sol, o movimento da lua é exatamente o mesmo, desde quando Deus criou. Não mudou por causa do pecado humano. O que sofreu alteração foi a mente humana. Você entende? O rompimento, a morte entrou no homem, não nas coisas que Deus criou. Para que uma árvore exista, o processo é exatamente o mesmo. Não tem nada diferente. As necessidades são as mesmas, não tem nada diferente. Não tem nada que o homem tenha criado que tenha mudado o ciclo daquilo que Deus estabeleceu. Seja na natureza, seja nos astros, exatamente a mesma coisa. A dificuldade da leitura é extremamente humana, na nossa inteligência. Mas os sinais foram dados desde o começo. E a partir desde então, nós temos dificuldade de compreender os sinais. Você entende? Em todos os aspectos. Vejam, João, quando na ilha de Patmos tem a revelação, né, porque o Apocalipse significa revelação. Apesar de significar revelação, existem muitas coisas que para nós hoje é um mistério. A gente, de certa forma, considera meio que oculto. A palavra é revelação, porque Deus deu a revelação. O problema está no Deus que mostrou, no sinal, o problema está em nós. O que vocês acham? A nossa capacidade de interpretar as coisas sofreu um dano.
Nem João, ele simplesmente fala o que está acontecendo, ele narra o que está acontecendo. Em alguns momentos, o que foi mais esclarecido ainda, ele explica, outras coisas não, mas ele viu. Foi revelado para ele. Isso depois da ressurreição de Cristo, hein? O apóstolo Paulo, quando é levado até o terceiro céu, ele vai ouvir palavras, ele vai ouvir coisas que ele diz, olha, palavras inefáveis, indizíveis, eu não consigo, eu ouvi, de alguma maneira eu até entendi, mas eu também não entendi, eu não consigo explicar direito o que é, então, para eu não fazer coisa errada, eu não vou falar, só vou falar o que eu consegui. Diferente de hoje. Hoje as pessoas falam sem ter entendido nada, mas elas têm que afirmar alguma coisa. Um rapaz mandou até para mim um áudio de uma mulher profetizando para um MC que tinha alguma coisa ruim acontecido com ele, que ofereceram um animal que ela não sabia se era um bode ou um boi. Gente, cá para nós, se você fala que não sabe o que é, se é um bode ou um boi, no mínimo é porque você sabe a diferença de um bode e um boi, não é? Se você tiver dúvidas de algo, se é um bode, um cordeiro, uma ovelha, dá para entender que fica difícil, né? Se você falar que não sabia se era um boi, um touro ou uma vaca, dá para entender. Mas não saber se era um bode ou um boi, ou se era um boi ou um bode, aí fica muito difícil. Aí já não tem a ver com inteligência, tem a ver com alguma intenção, alguma coisa errada está acontecendo. Paulo, ele vai ver, porém ele não sabe, ele prefere não falar. Eu não consegui ler. Então eu não vou falar, eu só vou falar o que eu entendi. O problema não é que a visão estava embaçada, não, eu não consigo ler. Eu não consigo interpretar. E falta humildade em nosso meio para isso, sabe, irmãos? A gente tem a necessidade de defender uma doutrina como se todo mundo estivesse errado. Falta humildade, abaixa a bola. Você não leu tudo. Agora vejam bem. No Apocalipse, arrebatamento, e também no Pentecostes. Não é assim? Eles veem ali, na visão, alguma coisa, um fenômeno acontecendo, que saía de um mundo que eles não sabem o que é, mas se manifestava aqui. Eram línguas, era como línguas. Pega aqui, minha filha, senão ele vai derrubar. Manu. Oi, pai. Eles dizem que, todos eles unanimemente vão dizer que eram línguas, como línguas repartidas como que de fogo. Eles não estavam falando que era língua cortada. Eles estão tentando usar elementos físicos que façam a gente associar. Então eles falam que eram línguas repartidas como que de fogo, ou seja, uma espécie de chama, mas que também não era fogo, parecia fogo, e desciam sobre cada um deles. Isso foi o que eles viram, e eles tentam explicar o que era, apesar de não saber exatamente dizer o que é. Mas uma coisa é real. O que aconteceu depois, o resultado, eles viram. Então eles falam, pousou sobre cada um deles, e naquele momento eles começaram a falar em um idioma, uma língua diferente. Bom, não estou entrar no mérito aqui se é idioma, enfim. Mas eles viram que um fenômeno aconteceu decorrente daquela visão. Foi um sinal. Se as pessoas começassem simplesmente a falar em língua, em idiomas diferentes, o fenômeno seria apenas eles veem isso, mas eles viram um sinal antes, você entende? Que resultou naquela manifestação entre os homens. Oi, meu filho querido. Então observe. O mundo que Deus criou não perdeu a sua identidade própria. O sol e a lua continuam da mesma forma, se relacionando inclusive com a terra. O homem sofreu uma queda e hoje nós temos muitas dificuldades para interpretar
as coisas divinas. Então vejam bem, quando Jesus cura instantaneamente esse enfermo, algo vai acontecer em seguida. É um fenômeno, porque uma coisa é você levar uma pessoa no hospital e dar uma certa medicação, né? Você está tratando processos. Outra coisa é, por causa de uma palavra, naquela hora o homem fica cego, porque o único processo que foi feito ali foi que o homem, Jesus pega o lodo, coloca no olho do homem e o homem vai e enxerga. Aí a pergunta é, isso é científico ou não? Porque quando a gente fala a palavra ciência, a gente associa logo com que o que é científico é verdadeiro, o que não é científico é falso. Geralmente é assim que as pessoas pensam, né? Tudo que não é científico é falso, o que é científico é verdadeiro. Então vamos pensar aqui nessa cura de Jesus. Se nós dissermos que não é científico, então nós chamaremos os acontecimentos reais de anticientífico, apenas por causa da nossa incapacidade de ler os processos, não é assim? Porque coisas acontecem e nem sempre nós sabemos ler. Então, tudo que a gente não conseguir ler e interpretar a causa, será chamado de anticientífico, mesmo que aconteça, mesmo que ocorra. Não é assim? Ora, se o que eu não sei explicar, eu digo que não é científico, que é falso, então as coisas que acontecem que eu não sei explicar, ou tudo que acontece que eu não sei a causa, não aconteceu. É mesmo que dizer, então, esse homem, essa é a indignação deles. Quem curou? O que aconteceu? Aí ele fala, eu não sei explicar o que aconteceu. A única coisa que eu sei que aconteceu foi o seguinte, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos meus olhos e mandou eu lavar. Eu fui lá, eu lavei e voltei enxergando, gente. Vocês querem que eu negue isso? Se isso aconteceu, se você chama isso de científico ou não, é problema exclusivamente teu, mas aconteceu. O que você quer que eu faça? Chama os pais desse garoto, por favor. Vai lá, vai os pais. É seu filho? É nosso filho. O que aconteceu para que ele visse? Eu não sei, ele tem idade, pergunte para eles. A única coisa que eu sei é que ele era cego, agora ele está enxergando. É isso que eu sei. Estou narrando apenas o que aconteceu. É científico? Não sei o que você chama de científico, eu só sei uma coisa. Ele era cego e agora ele enxerga. Eu não sei explicar todas as coisas, mas eu sei que elas acontecem e nem sempre eu sei explicar. E as coisas que eu não sei explicar, eu não posso dizer que não são realidade, que não é real, que não é verdadeiro, porque elas acontecem, horas. E elas acontecem porque existe alguém acima de qualquer ser humano. Essa é a crise humana, quando diz respeito a sinais, a milagres. Porque alguns milagres a gente consegue, de certa forma, explicar. Ora, uma pessoa que é curada ao tomar algum tipo de medicação, também é um milagre. Por que é um milagre? Porque não foi um homem que curou outra pessoa. Um homem conseguiu ler, entender o que faltava no organismo daquela pessoa, encontrou na natureza os nutrientes ou as substâncias que eram necessárias e não dá para pensar que isso é um milagre, você ter descoberto algo que contribui com o homem, isso é um milagre. Bom, já é um milagre isso daí. Agora, e quando nem isso acontece e a coisa simplesmente... E quando você ora e Deus cura? E quando a gente intercede, as coisas acontecem. E quando a gente ora a Deus por uma causa e sem a gente perceber, ou a gente até esquece no meio do caminho, as coisas acontecem. E quando a gente busca a Deus e fala com Ele em relação a muitas coisas, ou até mesmo em relação a alguma angústia que a gente está sentindo, e no outro dia a gente sente uma paz.
E quando nós estamos aflitos, com a alma batida, e nós clamamos ao Senhor, e no outro dia a gente pensa que vai ser um caos, e parece que as portas se abrem. E os nossos corações que estavam angustiados, deixam de estar angustiados. É porque apesar de nós não conseguirmos ler todas as coisas, nós temos aquele que nos ajuda, até mesmo quando a gente não sabe ler. Uma pessoa pode não ter um profundo conhecimento bíblico, mas ela pode ser analfabeta no que diz respeito à leitura, da escrita, os sinais, as vogais e as consoantes. Aquilo pode ser estranho para ela, mas ela pode ler muito bem o que Deus mostra para ela, você entende? Conhecimento de Deus é algo muito mais profundo, vai muito além do conhecimento das letras. Aliás, a Bíblia diz até que a letra mata. Porque às vezes a gente atribui tudo à letra e esquece que, alguém colocou essa letra aí. Eu não estou estudando a história da Branca de Neve e os 7 anões. Ou a fada, a fada lá. As escrituras apontam para alguém, elas nos ajudam a se aproximar de alguém real. Mas ela nos ajuda a ler a realidade. Você entende, meus irmãos? A se comunicar com Deus por intermédio de tudo que acontece nas nossas vidas. A olhar para o céu e meditar em Deus. A olhar para a terra e meditar em Deus, a olhar para uma planta, a olhar para o ser humano, a olhar para o próximo, a olhar para dentro de mim e ler melhor, de forma a perceber nesses sinais a presença poderosa de Deus entre nós. Aleluia! Glória a Deus! Se nós dissermos que é científico, então, que a cura é algo científico, então nós estaremos admitindo que nós não conseguimos... a nossa palavra em relação a ciência, a nossa definição de ciência não vale nada. Porque se a gente não consegue explicar e chama de algo de científico, a gente não... Admitimos que existem coisas que não sabemos explicar, mas é científico. Mas por que geralmente os homens não fazem isso? Primeiro que ele é simplesmente o leitor. Ele não é o que escreve, ele é simplesmente o leitor. Mas muitas vezes, nós temos um problema muito sério, que é, às vezes nós tentamos negar os fatos, porque nós temos medo de encontrarmos evidências que contrariem as nossas convicções. Entende? Eu achava que era assim. Eu tinha uma teoria na minha cabeça a respeito de Deus, de que tudo deveria acontecer dessa forma. Nós cristãos evangélicos temos muito disso também. Assim como outras religiões, nesse sentido nós somos muito parecidos. Se a gente está convencido de que as coisas têm que acontecer assim, a gente não aceita que a coisa aconteça de uma maneira diferente. Porque isso vai mexer com as nossas convicções. O problema é quando as evidências acontecem. E aí? Ah, mas não está na Bíblia, tá bom, ninguém está falando que deve ser dessa forma, mas e quando acontece? Aconteceu. O fato de eu não saber ler não significa que não aconteceu. O porquê acontece, eu já não sei. Mas se aconteceu algo, eu tenho que admitir que aconteceu, mesmo que aquilo contrarie a minha convicção. Você entende?
não é negando um acontecimento que eu provo que ele não aconteceu. Não é negando. Só se eu for tentar ler. E nem sempre eu consigo ler. Nem sempre eu consigo interpretar. Por quê? Porque a minha mente, ela é limitada, fragilizada. Quero correr para finalizar. Agora vejam bem. A relação de Deus com o homem, ou a relação do homem com Deus sofreu um abalo por causa do pecado do homem. Não o pecado de Deus. Não o pecado da natureza. Quando Deus criou o mundo, o homem lia facilmente. Certo? Antes do pecado. Eu dei o exemplo no começo da forma, entre os pontinhos. Estava tudo lá. Quando o homem pecou, é como se as linhas tivessem apagado. E a partir de agora a gente tem que estar o tempo todo tentando ligar, que é a ideia da religião. Religare. Só que a gente não consegue ler. A gente consegue aprender a Bíblia. Nós conseguimos ensinar a palavra de Deus uns para os outros, mediante as Escrituras. Alguém pode aprender a aplicação da hermenêutica de uma exegese bíblica. E algumas teorias ou lógicas da literatura, uma pessoa pode ter conhecimento disso, mas isso não quer dizer que a pessoa saberá necessariamente ler o que Deus, os sinais que Deus revela para ela, porque isso é individual. Para compreender o que Deus mostra para mim, a vida, eu preciso buscá-lo, meditar nele. Por isso que a Bíblia diz: medita de dia e de noite. Eu medito naquilo que falam, eu medito naquilo que acontece na igreja, eu medito naquilo que se fala na igreja, aquilo que está sendo pregado na igreja, eu medito naquilo que eu estou conversando com alguém, eu medito no que está acontecendo com os meus filhos, eu medito no que está acontecendo no meu casamento, eu medito no que está acontecendo no meu trabalho, eu medito no que está acontecendo na minha vida, em volta de mim, nos fenômenos da natureza, as doenças, a violência. Tudo isso me levará a meditar e ler o que Deus me mostra, você entende? Essa porta para interpretar o que Deus mostra para a gente, ela está aberta. Porque Jesus disse: eu vos enviarei o Espírito Santo, e Ele lhes mostrará, Ele vos ensinará. Ou você acha que só pode ter conhecimento de Deus alguém que sabe ler? Você acha que uma pessoa que de repente não aprendeu as vogais e as consoantes não consegue ler os sinais de Deus? E quando não existia escrita, as pessoas não conseguiam ler? Era muito pelo contrário, meu Deus do céu. Com o passar do tempo a coisa foi piorando e nós sabemos disso. A gente fala que a ciência tem evoluído, o homem só piora. Piora e piora, vai de mal a pior, de maneira que a Bíblia diz que nos últimos tempos a coisa estará tão feia que Jesus faz a pergunta: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Então, quando você ouvir muitos termos técnicos em nome da ciência, aquela coisa toda, dando a entender que está tudo resolvido, é exatamente o contrário. Exatamente ao contrário. A nossa ignorância está crescendo, ainda que a capacidade de manipular as coisas melhore, é lógico. Isso diz respeito à capacidade de trabalho, não à leitura dos sinais. E o cristão precisa ler, perceber os sinais que a Bíblia diz
que eles, inclusive, seguirão aos que creem. Todos aqueles que creem, os sinais seguirão, ou seja, eles vão ler. É como os magos do Oriente. Eles estão olhando para a estrela e sabe lá como, eu não quero entrar nesse mérito aqui agora. Eles olhavam para as estrelas e sabiam aonde, provavelmente, o lugar em que o Filho de Deus nasceria, em que o Verbo iria se encarnar. Eles olhavam para cima. Não é que nem a gente mostra nas nossas peças teatrais, uma estrelinha pequenininha, não. Eles olhavam para o céu, o mesmo céu. Não era um céu diferente, é o mesmo, viu? É o mesmo. Não houve problemas no céu. Problemas houve em nós. Eles olhavam para o céu e de alguma maneira eles conseguiram ler aonde nasceria a criança. Eles se comunicavam com Deus. Por causa disso, eles conseguiam saber o que eles deveriam fazer para chegar até Deus. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Meditar na palavra de Deus, meditar nas Escrituras e meditar em tudo que acontece, analisar, olhar comportamento, observar os desejos, os interesses do mundo, os nossos interesses, o que é prioridade para nós, o nosso caráter, a nossa capacidade de ser sincero ou não, se isso tem crescido ou tem diminuído. A nossa capacidade de sermos fiéis uns com os outros, de sermos honestos uns com os outros, de sermos sinceros uns com os outros, porque se nós não tivermos condições de ser sinceros uns com os outros, já entrou um problema maior aí na interpretação dos sinais dos céus. E quanto mais claro nós formos, quanto mais sincero, quanto mais próximos de Deus nós formos, mais ou melhor contribuição a nossa vida oferecerá a Deus como uma oferta. Você entende? Agora, se a gente fica cheio de coisas ocultas, de se escondendo, então esse cristianismo nosso aí está fajuto, está seguindo o mundo, o fluxo do mundo. Nós não estamos lendo Deus que fala, nós estamos lendo os homens. É isso. A inteligência humana, a gente pensa que é inteligente, mas a gente está ficando, na verdade, cada vez mais limitado. Você sabe que alguns dias atrás alguém falou assim, olha, você não acha que nesse período muitas pessoas estão deixando de ir para a igreja porque não queriam ir, e tem gente que não vai porque não quer, e eu falei, olha, você quer que eu te diga uma coisa? Eu não tenho capacidade alguma de mensurar a sinceridade do coração das pessoas. E eu não vou me arriscar a tentar fazer isso. É elas e Deus. Elas que leiam o que Deus está mostrando para ela. Se Deus fala através da igreja, elas que leiam, a responsabilidade não é minha. Eu não moldo ninguém, eu não tenho essa responsabilidade. Pastor nenhum tem essa responsabilidade. Cada um prestará contas a Deus, é isso que a Bíblia diz. Então, eu não vou ficar me esforçando para que as pessoas venham para a igreja, elas que leiam o que Deus está falando com elas. Eu não vou tentar forçá-las a falarem verdade, a serem verdadeiras. Elas têm o compromisso com Deus, não tem nada a ver comigo. Em alguma medida, tem o compromisso comigo, mas é acima de tudo com Deus. Se com Deus o relacionamento não for verdadeiro, não adianta eu querer esperar muita coisa. Mas haverá prestação de contas perante Deus. Então esse mérito não me pertence. Eu não me angustio com quem vem ou não vem na igreja, eu só intercedo. Porque se cada um não souber ler o que Deus mostra para ele, não sou eu quem vou mostrar. Então, em épocas de pandemia, fique cada um à vontade para ler o que Deus tem mostrado, se houver interesse em fazer essa leitura. Os sinais estão aí. Leia, se quiser.
Agora vejam bem, a sabedoria consiste nisso. Na minha capacidade de ler, de usar a inteligência. A sabedoria consiste nisso. Quando nós falamos que a sabedoria consiste nessa capacidade de usar a inteligência para ler, a gente utiliza muitas vezes até os livros, né? A gente fala para as pessoas assim, olha, falta leitura, as pessoas não leem, não gostam de livros. Quanto mais livros as pessoas deixariam de ser ignorantes, a gente ouve muito isso. O ser humano está lendo pouco e por isso está ficando cada vez mais ignorante. Bom, vamos separar as coisas aqui. Você acha que alguém se torna sábio porque comprou uma quantidade de livros? Você acha que a sabedoria tem a ver com comprar livros e guardar? Você acha que alguém vai ficando mais inteligente à medida que compra livros? Não. A inteligência dele pode saltar à medida que ele compreende o livro que ele está lendo. Você acha que a sabedoria humana, à medida aumenta, o conhecimento de Deus aumenta à medida da quantidade de Bíblias que ele compra? Não, porque é necessário compreender o que está lá. E a compreensão exige meditação, exige sim, principalmente sinceridade. Ninguém compreende algo se não for sincero. Entende? Ninguém. Porque se você olha algo acontecendo na rua, a primeira coisa que você tem que fazer é ser sincero e dizer, eu vi isso. Eu ouvi isso. A partir disso que eu vi e que eu ouvi, eu falo alguma coisa, mas se eu não for sincero em falar o que realmente eu vi e eu ouvi, qualquer coisa que sair da minha boca será fruto de uma mentira. Então a primeira realidade que tem que nortear a vida de alguém que se converteu verdadeiramente para compreender o que Deus mostra é ser sincero. Foi o que Paulo fez. Eu vi e eu ouvi coisas. O que eu entendi, eu vou falar. O que eu não entendi, eu não vou falar, porque eu não sei explicar. João, a mesma coisa. Eu vi isso, aconteceu isso. Eu vi 7 castiçais de ouro. Eu vi uma voz como de muitas águas, olhos como chama de fogo. Tudo como? Ele não está falando que era chama de fogo. Ele não colocou a mão lá e queimou. Ele não sabe, ele está falando que parecia. Era cabelos brancos como a lã. Ele não está dizendo que era cabelos de lã, você entende? Não está provando para as pessoas que o cabelo do homem que ele viu era lã. Ele está falando que era como, porque é os elementos da natureza que faz ele lembrar daquilo que ele viu. Sinceridade. Os homens do Pentecostes são sinceros, eles falam da visão que eles viram e eles narram o que aconteceu depois entre eles. Sinceridade, não é criar, não é inventar nada, é ser sincero. É o primeiro passo para uma leitura real dos sinais que Deus mostra. Você que está nos acompanhando aqui, ou pelas redes sociais, o Senhor está mostrando sinais para você. O Senhor está mostrando sinais para nós. O tempo todo, os sinais não deixaram de existir. Eles estão aí. Cabe a cada cristão usar a sinceridade e meditar na palavra do Senhor. Mas uma coisa eu posso dizer aqui. A porta está aberta. A porta para a aproximação do Senhor está aberta. Muitas vezes chegam a nós algumas coisas que a gente não sabe ler, não é verdade? Se colocarem um livro escrito em grego, em hebraico, em latim, provavelmente haverá dificuldade de interpretar, mas isso não significa que porque eu não sei ler,
que eu não sei interpretar, que não haja forma de interpretar aquilo lá. Mas para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que meditar, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que ouvir, eu vou ter que ser sincero, eu vou ter que gastar tempo, eu tenho que me aplicar àquilo. E como é que nós vamos compreender os sinais dos céus se a gente não se aplica ao que Deus nos mostrou, ao que Deus nos mostra, ao que Deus nos ensina? Como é que se a gente vai entender alguma coisa se a sinceridade dos nossos corações não são inteiras perante Deus? Vamos orar. E eu creio que já é o suficiente para essa manhã. Pai querido e santo, nós te damos graças por mais uma manhã que o Senhor nos traz até aqui. Eu oro para que o teu Espírito Santo dê a cada um dos teus servos uma mente sincera, um desejo de viver de forma sincera e íntegra perante o Senhor, com desejo honesto de compreender a tua voz, de ouvir, de obedecer, de levar a sério tudo que o Senhor tem mostrado. Pai querido e santo, ajuda a tua igreja, ajuda, Senhor, o nosso país, a igreja constituída neste Brasil, que muitas vezes não sabe separar o que ouve, o que é certo, o que é errado, que se deixa levar por qualquer voz, por qualquer indução humana, que não filtra as coisas à medida da comunhão com o Espírito Santo, mas simplesmente acredita que encontrará alguma vantagem seguindo o seu próprio caminho, ou sua própria direção. Pai, ajuda cada um, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, aqueles que ouvirão posteriormente, visita cada um, Pai, que haja uma transformação verdadeira, e que a palavra dessa manhã seja edificante para as almas. Eu te agradeço, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém.